Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre piso salarial profissional nacional com um enfoque político partidário na valorização do magistério nos municípios baianos. E antes de mais nada, apesar de nós estarmos falando da questão salarial dos professores, dos magistérios especialmente, tá? Do ensino infantil, fundamental e médio, é importante você dar atenção porque esse vídeo ele faz uma sequência de artigos que foram publicados a partir de uma tese de doutorado. Então, para você que está no mestrado, para você que está no doutorado e não sabe como fazer para produzir artigos enquanto você faz sua dissertação, enquanto você faz sua tese, procure, assista esse vídeo até o final, vá na revista, procure o nome dessa autora, veja os trabalhos que ela desenvolveu da tese dela, porque é importantíssimo. Nós recebemos muitas perguntas aqui sobre, puxa, como eu posso fazer para transformar meu TCC num artigo ou minha dissertação, eu tenho que desenvolver artigo enquanto eu faço a minha dissertação, e esse é um exemplo muito bacana. Esse material ele faz parte da tese da autora de doutorado, da Maria José, e também faz parte de uma sequência que ela foi separando os nichos, os eixos teóricos especialmente. Então ela fez o estado da arte, e no estado da arte é onde ela pesquisou os estudos que falam sobre a remuneração docente, ela fez um artigo. Agora esse artigo que a gente vai falar agora, ela está falando sobre parte da tese dela que seria já aplicada. Então, vamos acompanhar aqui. Lembre-se que a gente está fazendo uma série de vídeos baseados nos artigos científicos publicados na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Por isso é importante que você acompanhe comigo aqui na tela. Eu vou pedir para o pessoal também do vídeo deixar algumas colocações que são realizadas, deixar algumas observações aqui dos materiais que a gente está trabalhando, para que vocês também consigam adotar, né, o hábito, não só o hábito da leitura, como também a forma de ler, né, conseguir ler e aproveitar melhor o artigo científico. Bom, vamos lá então. Aqui no artigo que está intitulado Piso Salarial Profissional Nacional, Enfoque Político Partidário na valorização do magistério nos municípios, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, entender quem são os autores. Então lembre-se, hoje nós temos uma infinidade de publicações, nós temos uma infinidade de reverberações nas redes sociais, blogs, revistas científicas, para você compreender qual é o material, qual é a profundidade do material, até para que você possa, se você é um leitor mais crítico, para que você possa dar nota, como aqui na revista tem a parte de dar nota aqui nos autores. A primeira coisa que eu aconselho é você compreender quem são os autores, quem estão escrevendo. Então, aqui é a Maria José Rocha Lima e o Fernando José Sádio Ramos. Então, vamos lá. Então, ela é doutoranda em educação, mestrado em políticas públicas em educação, especialização em psicopedagogia, especialização em formação em psicanálise clínica, e especialização em História, África, Culturas Negras no Atlântico, e especialização em Metodologia do Ensino Superior. E o outro autor é doutorado em Ciências Sociais, Ciências da Educação, Programa Currículo Professorado e Instituições Educativas. É claro, ele é da Espanha, então não é erro de português, isso aqui é espanhol. É mestrado em Filosofia Contemporânea e licenciatura em Filosofia. Então, é um artigo que já foi enviado em 2020, então provavelmente nessa altura, se ela não for doutora, essa autora, ela já é quase doutora, né, pela data. E aqui ela colocou a divisão aqui do título no modelo clássico dos artigos. Introdução, valorização do magistério, porque na Bahia, entre todos os estados, que é uma justificativa desse recorte que ela fez. Recorte é como nós chamamos o lugar, tá? E o momento e o período que a pesquisadora vai tratar. Alguns entraves à universalização da lei, incertezas em relação ao Fundeb, consequências sobre o PSPN, considerações e referências. Lembremos que, pelo título aqui,
enfoque político partidário. Algumas pessoas podem confundir, falar assim, não, mas esse artigo aqui está relacionado à política. E na verdade não exatamente. Políticas públicas sim, é o fato. Agora o que o material científico traz é uma associação, uma investigação e uma análise diferente de posicionamentos ideológicos em si. Os materiais científicos eles utilizam base para qualquer posicionamento. Aí qual que é a base? Vamos ver qual é o objetivo então. Por que esse material veio? Quais foram os objetivos que ela teve, a autora, para desenvolver esse estudo? Então, ela coloca o seguinte no resumo. O texto é parte do trabalho de pesquisa realizado em função do doutoramento em educação pela Universidade Internacional Ibero-Americana e expõe a situação do cumprimento da Lei 11.738 de 2008, que instituiu o PSPN, Piso Salarial Profissional Nacional, nos municípios da Bahia. Demonstra que, mesmo com o respaldo financeiro da União, apenas 35,8% dos 417 municípios baianos aplicam integralmente a lei. Relaciona esse percentual ao espectro ideológico dos partidos políticos dos gestores eleitos em 2016, inferindo uma predominância à esquerda no cumprimento da lei. Finaliza apontando que a situação tende a se agravar frente às incertezas em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, cujo prazo expira em dezembro deste ano, exatamente pela estreita dependência entre o financiamento da educação pública básica, o pagamento do PSPNs e os recursos do fundo. E aqui ela coloca. Então, primeiro, ela começa aqui na introdução fazendo uma crítica, tá? À questão do piso salarial, de como as prefeituras trabalham. Ela explica aqui o contexto dos municípios baianos. Ela traz a questão partidária com alguns posicionamentos ideológicos que acabam favorecendo alguns e não favorecendo outros, voltando suas políticas e dentro dos mandados de acordo com algumas peculiaridades de cada partido. E ela coloca aqui: a pesquisa foi realizada entre 2016 a 2018. Os dados foram coletados no Plano de Ações Articuladas, PARMEC 2018, junto às 417 secretarias municipais de educação. Então, veja, quando a autora coloca lá em cima a sua crítica, ela já começa, essa pesquisa já foi realizada e isso foi o que ela encontrou. E a partir dos dados encontrados, já começou a dar um sinal que parece que a aplicação dessa lei, a aplicação desse fundo, parece estar ligadas aos partidos. E aí ela explica, traz a fundamentação teórica sobre a valorização do magistério, coloca aqui as políticas que foram desenvolvidas pelo MEC durante esse período e como elas foram sendo apropriadas ou não. E aí ela coloca aqui porque o estado da Bahia, entre tantos outros estados, que é quando você vai fazer um recorte, o seu professor vai te cobrar, porque você vai ter que justificar. Porque se ela tá fora do Brasil, fazendo esse mestrado, esse doutorado fora do Brasil, e aí ele fala, mas espera aí, tem muitos estados no Brasil, por que só Bahia? E aqui ela vai justificar do porquê. E você pode ver que aqui ela usa Menezes, Teixeira, Ferreira, Jimenez. Então ela aponta aqui uma série de autores que vão justificar essa escolha desse recorte que ela fez. E aí, ela já, como é um artigo, o espaço é reduzido, a autora já coloca aqui o que ela achou nas pesquisas. Municípios com cumprimento integral da lei, vezes partido, porque foi a relação que ela fez. Então, os municípios que atuam sem partido aqui, têm um desempenho menor. Agora, aqui você tem uma esquerda aqui com predominância, só que você tem uma direita aqui também quase lá, se você for falar de partido. Centro-esquerda um pouco menor, o centro menos e centro-direita menos ainda,
nesse período que ela trabalhou de 2016 a 2018. Professora, eu posso dizer que isso é uma constante? Não, isso é a missão do trabalho científico. Ela está analisando de 2016 a 2018 e a partir daí os resultados são esses. Por isso que ela coloca lá, ó, parece que há uma predominância da esquerda na adesão dessa lei nesse período investigado. E isso é a beleza da ciência, pessoal. É onde você coloca dados e para que eles possam ser discutidos, complementados, refutados, revogados. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu comentário e até a próxima!